Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu descobri a minha gestação foi falar com a minha contabilidade. Eu sou Maisa, sou empresária e estou à frente de 2 empresas, sendo uma delas prestadora de serviço, que é uma assessoria editorial completa, a Mentor Autor, e também a Feito na Montanha, que é uma empresa de joias autoral, com temas de montanhas. Então, quando eu descobri a minha gestação, eu entendi que provavelmente eu precisaria me preparar e planejar a minha licença maternidade. Eu sabia que ia ser muito diferente do que se eu fosse uma CLT, né, uma pessoa registrada, com carteira registrada, trabalhando em uma empresa. Então eu entendi muito cedo que eu precisava me organizar. E nesse vídeo eu quero contar um pouquinho para você como foi esse processo, caso você esteja passando por ele, ou então caso você esteja planejando a sua gestação enquanto empresária. Bom, para te contextualizar, eu vou usar como exemplo uma das minhas empresas, na qual eu tenho uma sócia, que é a Mentor Autor. Como eu mencionei antes, é uma empresa prestadora de serviço, que é uma assessoria editorial, onde nós auxiliamos o nosso cliente, que é um profissional que deseja escrever um livro para se posicionar no mercado. Então, nessa empresa, na qual eu tenho uma sócia, nós recebemos os valores da nossa empresa através de 2 fontes diferentes. A primeira delas é o Prolabore, que é como se fosse um salário efetivamente. Então, a gente recebe todos os meses esse Prolabore. E também a distribuição de lucros, que é uma antecipação de lucros da empresa. Essa sempre foi a nossa estrutura de remuneração e a gente trabalha dessa maneira. Desde que nós iniciamos, né, a nossa parceria enquanto pessoas, enquanto empresárias e trabalhadoras, nós decidimos que seria mais fácil e melhor para tudo se nós formalizássemos a nossa empresa e então nós abrimos uma sociedade, né, uma empresa limitada, para que a gente tivesse absolutamente tudo legalizado e principalmente com o auxílio de uma contabilidade. O que eu acho que é muito importante para toda empresária, para toda autônoma, mulher autônoma, né, toda prestadora de serviço, é ter tudo isso de forma legalizada para que quando chegar neste momento, por exemplo, de uma gestação, a gente possa ter a tranquilidade de tirar uma licença maternidade. Então, né, assim que eu descobri, então a gente já, né, como eu expliquei anteriormente, a gente já recebia valores de Prolabore e de distribuição de lucros, mas assim que eu soube da minha gestação, eu entrei em contato com a nossa contabilidade. Inclusive, se você precisar de indicação de contabilidade, pode me perguntar por aqui, que eu vou ter o maior prazer de indicar a minha contabilidade. E conversando com a minha contabilidade, elas nos instruíram a mudar um pouquinho essa porcentagem que iria de divisão de lucros para Prolabore. Isso porque o INSS ele calcula a nossa licença maternidade em cima dos valores que você efetivamente contribui para o INSS, que são os valores do seu Prolabore. Nessa porcentagem não entra a divisão dos lucros da empresa. Então a minha contabilidade me orientou a mudar um pouquinho essa balança e colocar um pouquinho mais de valor no meu Prolabore, né, tirando da divisão de lucros, pensando já nessa preparação para minha licença maternidade. Conversando com a minha contabilidade, que eu entendi como que o INSS ele faz esse cálculo do valor da licença maternidade. Então ele faz, na verdade, uma média dos seus últimos 12 meses de contribuição do Prolabore. Eu descobri minha gestação muito no início, então logo em seguida eu já tive essa conversa com a contabilidade e eu fui instruída a aumentar o valor do meu Prolabore para que, consequentemente, eu tivesse uma licença maternidade maior. Claro que aqui eu já estava grávida, então eu não conseguiria ali ter os 12 meses de antecedência. Então, se você está planejando uma gestação, eu sugiro que você, de repente, já pense nesse planejamento para aumentar o valor do seu Prolabore o quanto antes, para aumentar essa média. Mas eu fiz isso com 7, 8 meses de antecedência, o que já aumentou bastante os meus ganhos ali, né, o valor do meu salário de licença maternidade. Resumindo aqui, como que o INSS faz esse cálculo? Então, ele pega como base os seus últimos 12 meses de contribuição do Prolabore. Então, lembra que não entra aqui a distribuição dos lucros. E com base neste valor, ele então vai calcular. Ele faz a média, né, desses valores e esse valor vai virar o seu benefício mensal. Inclusive, se você quer me acompanhar por aqui para ver como será o recebimento efetivo desse valor, que eu tô super curiosa para saber como vai ser, já se inscreve aqui no meu canal para saber como serão esses próximos passos.
Então vamos lá para um exemplo prático. Então imagina que você tinha, né, um valor de Prolabore de 5 mil reais nos últimos 12 meses. E você pagou o INSS corretamente sobre este valor. Então, a tendência é que o seu salário maternidade ele fique cerca ali de 5 mil reais também pelos tempo que você estiver afastada da sua empresa. Ou seja, ali a gente tem aí ali o valor, né, o tempo de até 4 meses. E aí, se houver algum mês, né, em que o seu Prolabore for menor, se você não fez retirada ou você contribuiu o mínimo, isso vai sim impactar diretamente a sua retirada. Então, lembrando, distribuição de lucros não entra aqui. O INSS considera apenas o Prolabore como contribuição previdenciária e a distribuição de lucros não entra. Então, isso que acontece muito, né? Era um pouco o nosso caso. A gente tinha uma distribuição de lucro um pouco maior que o nosso Prolabore, justamente para pagar um pouquinho menos de INSS, mas quando chegou o momento de querer usar o INSS, a gente inverteu. A gente aumentou o valor do nosso Prolabore. E isso acontece com muitas empresárias. Eu conheço empresárias que têm, de repente, uma distribuição de lucro mensal de 20 mil reais e coloca ali o valor mínimo do INSS, né? O valor do salário mínimo do INSS. Então, se ela não tem pretensão nenhuma, né? Ou planejamento nenhum de utilizar o INSS, talvez seja uma ótima estratégia. No meu caso, quando eu me vi precisando, né, querendo tirar ali a minha licença maternidade, eu achei por bem aumentar o meu Prolabore. Aí, como empresária hoje, pensando em todas essas mudanças, todas essas diferenças, é muito importante a gente ter toda essa organização, ter o auxílio também de outros profissionais à nossa volta, porque é tudo muito diferente e mais complexo do que quando você é CLT. E é importante lembrar que durante os meses, então, que eu estarei de licença maternidade, ou seja, recebendo do governo, né, recebendo do INSS o meu salário, a minha empresa não precisará me pagar o meu Prolabore. Então, isso ajuda muito também porque, né, como eu estaria afastada da empresa, não estarei trabalhando efetivamente, provavelmente a minha empresa vai ser impactada financeiramente. E, inclusive, a gente fez todo um trabalho, eu e minha sócia, muito interessante desse planejamento, ou seja, a gente trabalhou muito. A gente trabalhou de maneira mais estratégica, antecipadamente, para que nós tivéssemos os nossos salários garantidos até o final de 2026. Ou seja, o meu neném vai nascer no final de junho e a gente já tem os nossos salários em caixa, guardadinhos para nos pagar até o final de 2026. Isso porque a gente não sabe como vai ser exatamente, né, a minha licença maternidade. Com certeza ela vai impactar. Mas como a gente teve esse planejamento, esse cuidado, né, a gente está muito mais tranquila com a minha saída, com a minha ausência, do que nós estaríamos se o nosso caixa estivesse zerado, por exemplo. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui nos comentários também, vai ser um grande prazer conversar sobre isso, porque eu adoro. Porque esses são, né, os bastidores dessa minha licença maternidade, ter essa tranquilidade de deixar a minha empresa, deixar a minha sócia. Toda essa reorganização da empresa, ela começou, na verdade, muito antes de eu saber que estava grávida. A gente se preocupa muito com essa questão de termos caixa para pagar os nossos salários, né? Tanto o salário oficial, que é o Prolabore, quanto a divisão de lucros. Então, a gente fez todo um trabalho de organização da empresa para ter tudo isso bem certinho para quando eu saísse de licença, a gente não ficasse desamparada de qualquer forma, a minha sócia, né, sem salário, obviamente. Então a gente se organizou muito bem e eu tenho bastante orgulho do que a gente vem construindo. E tudo isso eu acho que reduz esse medo que muitas mulheres possam sentir de sair, empresárias principalmente, né, de sair de licença maternidade e não ter um salário garantido. Então eu estou saindo, mas minha sócia vai ter o salário dela garantido, né, o Prolabore, eu vou ter o meu Prolabore pelo INSS, mas nós vamos continuar tendo divisão de lucros, por exemplo, eu poder cuidar do meu bebê e me dedicar a ele nos primeiros meses de forma a não me preocupar
se nós estamos tendo cliente entrando, novos clientes entrando, e sim poder curtir ele 100%. E eu quis compartilhar tudo isso por aqui, né? Abrir meu coração, mostrar um pouquinho da realidade, de como funciona tudo isso, porque eu acho que pode ajudar muitas mulheres que estão nessa fase, que estão empreendendo e que têm dúvidas sobre tudo isso, assim como eu tinha antes de passar. Espero que isso ajude outras mulheres empreendedoras aí também a ficarem um pouco mais tranquilas quando saírem de licença, a se prepararem melhor, principalmente o lado financeiro, porque essa liberdade que a gente sonha em viver, o que me trouxe para o empreendedorismo foi a questão da liberdade, liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira também, que é o que eu venho construindo. Eu hoje moro nas montanhas, no interior de São Paulo, então todo o meu trabalho é realizado através da internet. E hoje eu estou prestes a sair de licença maternidade muito mais tranquila do que eu imaginava que seria possível. E eu espero que outras mulheres possam passar por isso também. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu mostro um pouquinho como é utilizar o YouTube para a captação de clientes. Então, se você é empresário, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai fazer a diferença. Eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quiser me acompanhar, entender um pouquinho mais como funciona toda essa jornada, como serão os próximos passos da minha licença maternidade, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.